A palavra que Deus colocou no meu coração era para ter levado num culto há uns 15, 20 dias atrás. Eu falei, Senhor, mas essa palavra num lar, parece que ela é pesada. Mas o Senhor falava, é esperança. E quando nós chegamos naquele lar, a moça tinha trocado o horário de trabalho e ela não avisou. Aí nós fomos todos para outro culto. Eu falei, Senhor, mas a palavra estava tão forte no meu coração, mas de tudo Deus sabe. A palavra não era para aquele lar, a palavra era para hoje. É uma palavra muito conhecida aqui, mas eu queria que os irmãos a recebessem de coração. É o Vale de Ossos Secos, onde ele fala de esperança, ele fala de temor, ele fala de cura, ele fala de amor, ele fala de fé. Eu quero ler aqui com os irmãos em Ezequiel 37, do versículo 1 até o 11. Aleluias, glória a Deus, Jesus. A visão de um vale de ossos secos. Veio sobre mim a mão do Senhor, e do Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale e estavam sequíssimos. E me disse, Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse, profetiza sobre esses ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos, eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído. Enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e diz ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Então me disse, Filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos secaram, e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Amém? Os irmãos podem se assentar. Aqui em Ezequiel 37, né, como eu falei no início, ela é uma palavra de esperança, porque ali, quando Deus leva Ezequiel àquele vale de ossos, não havia vida naquele lugar, não havia esperança. Só que nós sabemos que nosso Deus, ele é um Deus onisciente, onipresente, onipotente. Ele pode todas as coisas. Né? O Estado de Israel, os ossos secos representavam a nação de Israel, que foi castigada por Deus e enviada para o exílio na Babilônia. E ali o povo perdeu a esperança. O povo de Israel sentia como se estivesse morto, como não havia mais esperança para eles. Né? Sem esperança e nenhum propósito, a distribuição de Jerusalém e a deportação. Só que Deus, tudo ele sabe. Né? Deus, então, ele intervém por aquele povo. Deus envia o profeta Ezequiel a este vale e ordena que ele profetize sobre aqueles ossos. Né? O ato de profetizar simboliza a obediência à palavra a Deus. O que isso me faz ver? Que nós, muitas vezes, a gente quer receber o milagre, quer receber a cura, mas a gente não profetiza.
Eu quero só sair um pouquinho da palavra para contar um testemunho que quando eu estava na enfermagem lá no hospital me marcou muito. E quem é mãe, quem é pai, vai entender o que eu estou falando. Tinha uma criança, provavelmente de uns 7, 8 anos, por aí, e essa criança estava muito doentinha. E os médicos ficaram ali o dia inteiro tentando uma vaga, porque ele precisava de uma UTI, né? Só que era uma UTI pediátrica, então não era tão fácil de conseguir essa vaga. E a doutora ali insistiu muito até que ela conseguiu. E o menino já estava quase desfalecido. Ele estava no meu setor, eu estava cuidando dele, e eu só falava, Senhor, faz um milagre na vida desse menino. Mas eu olhava nele e só via ele desfalecido. Quando ele precisava de uma ambulância de UTI para levar ele, a ambulância chegou. Os pais não são crentes, mas na hora do aperto a gente vira crente. A gente vira. Se eu me emocionar, os irmãos não reparam, não. Quando veio trazendo aquele menino, né, na maca, ele já estava com os aparelhos. A ambulância parou ali na porta, ali na rampa. O pai se ajoelhou. E ele levantou as mãos, as duas mãos para o céu. A recepção estava cheia de gente. Não há quem não chorou. Ele ajoelhou, bateu o joelho no chão e levantou as mãos e falou, Senhor, se o Senhor existe, o meu filho não vai morrer. Irmãos, naquela hora, a gente sentia a presença na vida de Deus daquele homem. A mãe só chorava, mas o pai, ele permaneceu numa fé tão grande, que eu poderia falar que esse pai, ele estava no Vale dos Ossos Secos. Os médicos falavam assim, nós estamos mandando, mas eu não posso te garantir nada. Nós estamos fazendo o que é possível, mas só Deus para fazer alguma coisa por essa criança. E aquele pai, ele creu em Deus. Né? Então, ali naquele momento foi um ato profético dele. Ele não queria saber quem estava em volta. Se tinha médico que entendia ou que não entendia, porque a última palavra, ela vem de Deus. A última palavra tem que vir do Senhor. A gente tem que insistir e lutar até o último minuto por aquilo que o nosso desejo no nosso coração. Se você tem um filho drogado, se você tem um filho que está na prostituição, que não está nos caminhos do Senhor, profetiza. Senhor, você me emprestou. Deus me emprestou o meu filho não é meu. Os nossos filhos não somos nós. Então, a gente tem que crer e profetizar na vida deles, que eles são do Senhor. Né? Muitas das vezes está lá dormindo, entra lá no quarto. Até esses dias eu vi um vídeo de um filho falando assim, ó, só quem tem mãe crente vai entender. Que a mãe está lá assim, ó, sabe? Porque ela está orando para ele. E ele precisa estar acordado para receber oração? Lógico que não. A gente tem que orar, porque se nós não cuidarmos dos nossos filhos, quem que vai cuidar deles? Vai deixar eles no mundo? A gente não pode fazer isso. Então, nós temos que ter o ato de profetizar, porque só Deus sabe. Né? Então, aqui, teve a restauração divina, voltando para a palavra. Deus só não permite que os ossos se unam e se cubram de carne e pele, mas também sopra o Espírito neles, dando-lhes vida e transformando-os num grande exército. Hoje a gente vê muito assim, nossa, fulano está ruim no hospital, não passa dessa noite. E quem somos nós para falar isso? Quem é o médico para falar isso? É lógico que ele tem um entendimento dele, só que só Deus sabe a hora certa. Aí vem a palavra de novo, profetiza. Né? Então aqui, de acordo lá no versículo 1, quando Ezequiel fala, veio sobre mim a mão do Senhor. Ou seja, a mão de Deus era tipo o que o profeta precisava naquele cenário caótico. Porque eu imagino quando Ezequiel entrou naquele vale, né, aqui na palavra fala que os ossos eram sequíssimos. Eles eram muito secos. E eles não estavam debaixo da terra. Eles não estavam enterrados, eles estavam por cima. Então, imagino que ao caminhar, né, ele teve todo o cuidado. Então,
naquele cenário, o que ele precisava era da mão do Senhor. E nem sempre a gente vai ser ajudado por aqueles que podem nos ajudar. Mas Deus sempre estará ao nosso lado com as suas mãos estendidas. Foi o que eu falei. Até quem não é crente, quando passa por um vale, por uma situação, como eu falei desse pai, ele vira crente. Ele crê. E eu tenho certeza que a partir daquele dia fez diferença na vida daquele homem. E é isso que nós temos que fazer, entregar a nossa vida e confiar no Senhor plenamente. Né? Assim como Ezequiel, nós só precisamos da mão de Deus em nossa vida. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Às vezes a gente acha que precisa de muito recurso material. Precisa de dinheiro, lógico, faz parte. Né? A gente não compra nada, não faz nada sem o dinheiro. Sem os bens materiais, nós precisamos. Mas primeiro a gente tem que saber que tem que ter a mão de Deus. Antes de comprar alguma coisa, de começar um negócio, né? Consagra ao Senhor. Ora ao Senhor. É da tua vontade? É da tua vontade, Deus, que isso venha a ser meu? Porque depois que der errado, não adianta. É igual casamento. Casamento, muitas das vezes, a gente vê pessoas que querem se casar, insiste em casar, mas não ora. Até dentro da igreja tem isso hoje. Né? Eu vou casar porque é bonito, que é uma pessoa boa, mas não sabe se é para ele. Depois que casou, não tem jeito de devolver, não. A palavra do Senhor fala que até a morte nos separe. Né? Então, o que nós precisamos é ter fé, orar a Deus e consagrar a nossa vida dele. Porque nós só precisamos da resposta do Senhor. Nós não precisamos de mais nada. Quem olha para as dificuldades não chega a lugar nenhum. Diante do vale cheio de ossos, Deus segurou na mão de Ezequiel e desafiou além daquele vale. Então fica a lição. Para o nível que Deus quer te levar. É necessário olhar com os olhos da fé. Olhar além das dificuldades e começar a vislumbrar a possibilidade que é oculta pela gravidade do problema. Portanto, a gente tem que ampliar a nossa visão além da tempestade. A irmã Alvarina falou, aqui ela contou o testemunho dela, né, que para ela vir para cá era uma coisa simples, né, ao nosso ponto de vista. Mas ao ponto de vista dela, não. Porque a gente sabe que medicamento é uma coisa complicada. Mas ela creu. Ela viu além da dificuldade dela. E ela teve vitória. Ela conseguiu. É assim que a gente tem que pensar. Porque muitas das vezes a gente fica insistindo na nossa luta. Na nossa luta. Aí vem o irmão conversar com a gente. Nossa, como que está a situação? Esse irmão está ruim. Não está nada bom, nada está dando certo. Aí o que você faz? Você está profetizando para o negócio não dar certo mesmo. Não vai dar certo se você continuar desse jeito. Né? E a gente tem que profetizar que as coisas boas vão acontecer. Porque só a partir desse momento você vai conseguir ter vitória. Enquanto você estiver resmungando, choramingando, nada na minha vida dá certo, não vai dar mesmo, irmão. O que nós precisamos é enxergar além da tempestade. Porque a gente passa por vale, tem problema? Tem muito. Só que a gente sabe que depois vem momento de alegria. Eu ouvi de uma pessoa essa semana assim, toda vez que eu vou passar, que vai ter uma coisa boa na minha vida, Deus me traz à prova primeiro. Então, quando eu fico assim, eu já sei que vai ter vitória depois. E é nisso que nós temos que acreditar. Duas lições, né, sobre a frase, quando ele fala aqui, né, pergunta para Ezequiel se ele crê que esses ossos podem reviver, né? E Ezequiel fala para ele, Senhor, tu sabes. Sabe o que é isso, irmão? É a confiança. Eu não sei se vai dar certo, mas eu confio, porque a palavra que é liberada sobre a minha vida, eu tenho que receber ela. Porque se Deus prometeu, Deus vai cumprir. Quem vai ser o homem que vai desmentir Deus? Quem vai ser o homem que vai impedir o Senhor de fazer a obra na sua vida? Não tem, não existe, não adianta. O capiroto pode pelejar. O Senhor é por nós. Ninguém vai ser contra nós. Né? Então, quando Jesus pergunta, pode viver esses ossos? Ele responde, tu o sabe. Ele mostra que ele está entregando a confiança no Senhor. Ele está entregando o seu coração ao Senhor ali.
E só quem aprendeu a orar entende que Deus sabe o que está fazendo. Se os ossos reviverem ou não, Deus é Deus. Se Ele abrir a porta ou não, Deus é Deus. Se vier a cura, Ele não vai deixar de ser Deus. Ela vindo ou não. Isso daí nós temos que confiar. Por isso que se a porta abrir ou não, a gente sabe, né, que é Deus ou não. Então, a gente tem que confiar sempre no Senhor. Ele é a nossa direção. Ele é em primeiro lugar. A última palavra vem de Deus. Isso aqui é muito importante, né? Porque muitas das vezes a gente escuta que não vai dar certo. Que o nosso projeto é bobeira. Que o nosso sonho é impossível para nós. Por quê? Porque, de repente, a pessoa olha para a gente e fala assim, não tem nem dinheiro. Nossa, é uma pobre coitada. Só que nós somos filhos do dono do ouro e da prata. Ele coloca situações para nós. Né? Quando eu fui fazer minha casa, há uns 15 anos atrás, eu demorei 6 anos para fazer minha casa. Eu fui no banco pegar o empréstimo, eu ganhava R$225 naquela época, que era o salário mínimo. E meu marido ganhava um pouquinho a mais. E nós precisava de 45 mil, que era mais ou menos o que ficava para terminar a casa. Nós fomos no banco, gente, nós não conseguimos 45 mil. Eu saí de lá tão humilhada, sabe? Eu falei assim, não, eu vou ser passadeira de cola para o resto da minha vida, porque na época eu trabalhava na fábrica. Só que o Senhor, naquele momento, Ele levantou e falou, coitada, ela não está entendendo o plano que eu tenho na vida deles. E um dia meu pastor falou assim para mim, não, fica tranquila, irmã, Deus vai te dar essa casa. Eu falei assim, Deus vai lá, me dá o dinheiro que eu estou precisando, os 45 mil, bater lá na minha porta e me dar o dinheiro? Ele falou, não, Deus vai te dar condição e saúde para você trabalhar, para você ganhar o dinheiro. E é isso que Deus faz. Irmãos, em 6 anos, eu fiz a minha casa e, graças a Deus, não fiquei devendo ninguém, nem para falar assim, o próximo mês eu tenho que pagar a prestação da pintura. Nada. Porque a partir do dia que o pastor me falou isso, eu peguei aquela palavra para o meu coração. Aí eu pensei, falei, peraí, eu estou reclamando do quê? Eu tenho 2 braços, 2 pernas, tenho meu serviço, estou trabalhando. Aí fui no banco, aí eu consegui pegar R$1.000 emprestado, mas sabe o que eu fiz com esses R$1.000? Fui lá em São Paulo, comprei roupa para vender. E foi assim que eu comecei. Então, Deus te dá condições, Ele te dá oportunidades, vai saber da gente o que fazer com elas. E a gente tem que acreditar que a prosperidade do Senhor vem. Né? Ainda que alguém tenha, aqui a última palavra vem de Deus. Ainda que alguém tenha dado uma palavra contrária, porque tem muitos irmãos. Tem gente que falando que está orando por você, mas está orando é nada, está falando palavra contrária, viu? A palavra de Deus, ela prevalece sobre a nossa vida. Se você é fiel no pouco, Deus te recompensa no muito. É muita saúde, a sua família abençoada, a sua casa abençoada, não falta nada no seu armário, não falta nada no seu guarda-roupa, e sempre Deus vai te manter ali assistido, nunca vai te desamparar. Alguém pode olhar e dizer que essa situação não tem jeito, mas a última palavra é do Senhor. Quando um parente nosso está no leito de morte, alguém que a gente ama muito, a gente não quer que Deus leve aquela pessoa. A gente não quer de jeito nenhum. Por quê? Porque a gente sabe o amor é imenso. Né? A gente não quer perder aquela pessoa. O nosso orgulho não deixa. Só que chega uma hora que a palavra do Senhor é a última. E nós temos que orar, né? Deus, se for da tua vontade, recolhe. Se não for, dá a cura. Dói falar isso, soltar a mão de alguém que você ama e depois vendo colocar numa caixa? Dói demais. Mas a última palavra vem do Senhor, porque quando Deus dá a cura, é a cura. Mas quando Deus quer recolher, Ele também recolhe. Pode dizer que essa pessoa não tem jeito, mas Deus não disse nada ainda. Deus sabe. Né? Às vezes a gente está orando por uma pessoa, a gente insiste, a gente jejua, a gente ora, a gente paga preço. No mundo espiritual é uma guerra,
E a gente jejuando por aquela pessoa, e aquela pessoa fala para a gente, eu não acredito em nada que você está falando. E Deus está mostrando. Deus vai permitir isso na vida daquela pessoa. Ela ficar fora do caminho do Senhor, ou aquela maldição na vida daquela pessoa, até quando Ele quiser. Porque o dia que Ele falar assim, a partir de hoje, não vai mais. Porque a última palavra vem dEle. Não adianta o homem mexer os pauzinhos, não adianta nada, porque quem nos fez foi o Senhor. Ele é o nosso dono, Ele sabe tudo de nossa vida. Os ossos, né, eles estavam secos, mas eles não estavam enterrados. Conforme a visão, os ossos estavam secos, porém nenhum deles estava abaixo da terra, assim como eu falei no início. Então, para de enterrar valores, sonhos e projetos na sua vida. É o que eu falei. Quando eu cheguei lá naquele banco que eu precisava daquele dinheiro, 45 mil, não era tanto dinheiro assim, mas era o dinheiro do meu sonho. Mas é muito dinheiro, né, gente? Vamos falar. Aí, eu senti tão envergonhada, porque eu fiquei, não foi envergonhada a palavra, eu fiquei triste. Eu falei, Senhor, tem gente que não te serve, tem gente que não está nem aí, vem aqui e consegue, e nós, o Senhor não vai dar essa bênção para nós? Né? Mas naquele momento ali, gente, eu poderia ter enterrado o meu sonho. Só que eu não permiti. Falei, eu não vou enterrar, porque eu sou filha de Deus. E se Ele é filho, e se Ele me prometeu um dia que Ele ia entregar a chave da minha casa, por que eu vou desistir? Quem é homem para mentir o Senhor que eu sirvo? Né? Então, Deus está contigo e a gente tem que acreditar no milagre do Senhor na nossa vida. O cenário convida a gente a profetizar sempre e não desistir. Um episódio ruim que acontece na nossa vida, porque a gente passa tantos problemas, né, não só com questão financeira, com família, no trabalho. Isso daí é laço do capiroto e a gente não pode desistir. A gente tem que orar pelas pessoas que nos desejam mal, que tentam nos parar. Só assim para a gente conseguir a nossa vitória e abençoar aquela pessoa. Ezequiel, ele andou nos ossos, mas ele não pisou. O profeta Ezequiel andou no meio de um vale de ossos secos e não pisou em nenhum osso sequer. Imagine o cuidado para não pisar em nada. É preciso o mesmo cuidado para não ferir corações feridos. Há pessoas fragilizadas, vivendo com problemas sem fim. Por isso é preciso ter na nossa bagagem espiritual o bálsamo que cura. E qual o bálsamo que a gente cura? A palavra. A palavra do Senhor, quando ela entra no coração, não tem mais volta, irmão. Hoje mesmo eu fiquei pensando naquela moça que perdeu o bebezinho dela, como aquela moça deve estar ferida. Como ela deve estar desesperada. Mas o Senhor cuida. O Senhor sabe de todas as coisas. Quem somos nós para questionar? Deus sabe de tudo. Então, a gente tem que levar a palavra, tem que levar o bálsamo para a pessoa. Se a pessoa está te ferindo, lança amor. Se a pessoa está te julgando, lança a palavra profética, para ela vir a conhecer a palavra que nós conhecemos. O verdadeiro Deus. Ele me fez andar. Ezequiel não andou porque quis, ou com sua própria força, e sim por causa da mão de Deus que o fez andar. Ao olhar o caos, o profeta parou. Às vezes a gente para por causa do caos. Assim como Deus fez Ezequiel andar, saiba que Ele te fará bem também. Não pare diante da luta, diante do ataque e da prova. Afinal, nada muda se não andarmos. Então, prossiga. O que Deus está querendo dizer aqui? Não adianta eu querer parar por causa de situações que estão vindo. Se Deus me prometeu, eu tenho duas escolhas, irmãos. Ou eu prossigo, ou eu paro no caminho e não recebo a minha bênção. A gente tem que receber a nossa bênção. Se Deus te prometeu, Ele vai cumprir. A gente tem que correr atrás. Né? Ali, Deus é especialista em colocar as coisas no seu devido lugar.
Deus traz ordem no caos, independente da área da sua vida que está fora do lugar. Deus sempre cuida da gente em tudo. Saiba que Deus é especialista, né? Talvez o seu discurso seja o mesmo do versículo 11 de Ezequiel. Os nossos ossos secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos todos exterminados. Acabou. Mas Deus te diz nessa hora que ele disse no versículo 13: sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela. Ou seja, Deus está provando que nós temos que confiar nele em mais nada. A única coisa que nós devemos fazer é confiar no Senhor. Pregar a palavra dele, fazer o id. É isso que nós temos que fazer. E aqui, né, cada osso no seu osso. Deus é tão perfeito que ali estava, né, vários ossos, cada um de uma pessoa. Deve que, por exemplo, se fosse eu, meu braço podia estar uns 500 metros, minha perna para o outro, meu crânio para o outro. Mas Deus juntou cada osso ao seu osso da forma correta, porque ele é um Deus de milagre. Os ossos estão parados, mas o profeta está andando. Deus te movimenta em lugares onde tudo e todos estão parados. Os ossos estavam paralisados, não havia movimento algum. Porém, o profeta Ezequiel se movimentava. Você pode estar em um lugar onde ninguém ora, mas você tem que orar. Você pode estar num lugar onde ninguém crê em Deus, mas você tem que crer. A situação pode estar perdida para os homens, né? Mas para Deus nunca vai estar. E para a gente que tem fé no Senhor, nunca vai estar também. Deus te movimenta em lugares onde tudo está paralisado. A engrenagem volta a funcionar. Afinal, Deus te movimenta onde tudo para. Onde você acha que não tem solução, tem solução. Deus faz. Quem come o rolo, né, aqui, o rolo é a palavra. Conforme Ezequiel 3:3, é um versículo bíblico onde Deus instruiu o profeta Ezequiel a comer um rolo que lhe foi dado, dizendo: filho do homem, dá de comer ao teu ventre, e enches as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Né, o profeta Ezequiel, ele comeu o rolo, ou seja, ele se alimentou da palavra. O rolo ali simbolizava a palavra de Deus. Isso quer dizer que a palavra de Deus já estava no coração, e não apenas na boca de Ezequiel. Porque se Deus levasse Ezequiel àquele vale, e ele não estivesse com a palavra do Senhor no coração, não ia adiantar. É a mesma coisa. Eu quero orar para quebrar uma maldição. Mas se eu não tiver a palavra do Senhor no meu coração, se eu não jejuar, se eu não orar, se eu não buscar, se eu não acreditar, nada vai acontecer. Porque primeiro nós temos que alimentar da palavra do Senhor na nossa vida. Então, ou seja, né, Ezequiel tinha propriedade para profetizar. Ele tinha. Né? Ou seja, ministrar com os lábios que estava abundantemente em seu coração. Seu coração transbordava de palavra. Ele transbordava de fé, de confiança no Senhor. Deus mandou ele profetizar porque ele tinha a palavra profética dentro dele. Então, como rolo, se alimenta da palavra, coma a palavra com o coração, pois só ela te fortalece para profetizar sobre o caos. Sabe o que me faz lembrar aqui uma coisa? Às vezes, né, na nossa igreja, graças a Deus não acontece sim, mas eu já vi em muitos lugares, de uma pessoa ficar possuída. Um monte de gente põe a mão, mas não consegue expulsar. Sabe por que não consegue expulsar, no meu entender? Porque ele não está cheio da palavra. Ele não está 100% vivendo para Deus. Porque ele tem que estar, né, com a vida certinha. Ele tem que estar tudo certo, porque senão ele ainda vai ser envergonhado naquele lugar. Então, nós temos que viver a palavra, comer a palavra e viver dela todos os dias. A mensagem de esperança. Essa é uma visão poderosa, demonstrando que não há situação desesperadora que Deus não possa transformar. É o que eu venho falando. O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Nos faltará em tudo, em palavra, em fé, em esperança, em tudo. Em resumo, ossos secos é uma imagem vivida que descreve a condição de desespero e morte espiritual de um povo, mas que também aponta para a capacidade de Deus de trazer vida, esperança
e restauração através da sua palavra. Temos que viver na igreja, temos que viver na presença do Senhor, porque a gente vê muitas pessoas fora da casa de Deus. O amor se esfriou. Muita gente não consegue voltar para a igreja, né? Aqui eles estão mortos. Mas nós temos que fazer igual Ezequiel. Orar por aquelas pessoas, buscar elas de volta. Porque elas são promessas do Senhor, elas estão desagarradas. Mas elas conhecem a palavra, ela tem as palavras no coração. É alguém lá e acender a chama naquele coração, para que ele venha, né, a congregar, que ele venha ser salvo. E o que a gente puder fazer, a gente tem que fazer. Porque pensa bem, se amanhã você perde um ente querido, perde um amigo que era da igreja, e você teve tantas oportunidades de falar do Senhor para ele, mas você não falou. E agora? Agora já não tem mais jeito. Agora é muito tarde. Né, que essa palavra, ela seja esperança para todos os irmãos, que qualquer problema que esteja passando, gente, é fé. Fé no Senhor. E alimentar da palavra todos os dias. Está cansado? Ora. Não está tendo tempo? Está lavando uma louça? Está fazendo uma janta? Está limpando uma casa? Está trabalhando? Ora. A gente tem essa liberdade com o Senhor de buscar Ele em todos os momentos. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.